Aí depois. Tem um botão de mute no tablet? Tem. Deixa eu ver. Uhum. Agora tá ligado. A câmera também. Deixa eu ligar a câmera. Mas
Bem... Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Congresso Virtual de Gestão da Informação e Documentos. Durante essa semana, até dia 19, todos os dias às 14 horas, nós temos um encontro marcado. Nós iremos apresentar os mais renomados especialistas do setor que trarão informações relevantes para os gestores da informação e suas equipes, claro. Organizados em módulos de 1 hora cada módulo vai mostrar uma visão integral de todas as áreas da gestão da informação, de forma simples e prática, com um conteúdo apresentado por nomes do mercado que vocês já conhecem e que fazem parte desse mundo. As dúvidas e perguntas poderão ser enviadas via chat ou pelo e-mail, contato@guiabusinessmedia.com.br, ok? O Congresso Online é parte da Semana da Informação e também do Information Show 2016, que acontecerá entre os dias 27 e 28 de setembro, aqui em São Paulo, no Maxud Plaza. Hoje, durante essa semana, a gente vai ter um preço especial. De R$ 2.097, vocês vão pagar apenas R$ 897. E, para isso, os interessados devem ligar no número 011-3392-4111. Vocês podem entrar também pelo site ou verificar a grade no informationshow.com.br. Ok, gente? Mas antes da gente iniciar o módulo de hoje, eu queria mandar um abraço especial para o pessoal de Londrina, né, que está reunido aí junto com o nosso amigo Guto Bellucci, assistindo o nosso congresso virtual. Assim como todo esse pessoal do norte do país, que também está aqui marcando presença. Muito obrigada a vocês. E agora vamos passar ao assunto de hoje. Para isso, nós vamos receber o professor, especialista, consultor de mercado e instrutor Wilton Tamani, que vai apresentar um módulo sobre digitalização de documentos. Boa tarde, Wilton. Seja bem-vindo ao nosso congresso virtual. Boa tarde a todos. Boa tarde, Suzana. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez participando de um seminário e um congresso online. Boa tarde a todos os internautas. Obrigado pela presença. E vamos começar a falar, então, sobre a digitalização de documentos, né? Temos aí 45 minutos de palestra, mais seguidos de 15 minutos de perguntas, ok? Então, vamos fazer a carga agora da apresentação. Aguarde só mais alguns segundos e já começaremos, então, este webinar. Só mais um minuto. Ok, então nosso seminário, nosso congresso online, esse módulo 2, vai falar sobre digitalização. Vamos começar contextualizando a digitalização dentro do ECM, né, dentro de uma visão mais abrangente aí, de um todo aí, sobre o ECM. Esse quadro, esse infográfico, vocês podem acessar no site do aim.org. Ele é um gráfico bastante interessante, porque ele resume bastante todo o cenário, vamos chamar assim, de gestão da informação, gestão de conteúdos, né? A parte da digitalização é a parte do Capture, né? Capture não necessariamente é digitalização, mas a digitalização está inserida no Capture, ou seja, eu posso capturar, eu posso coletar, eu posso captar informação já de documentos digitais, né? Ou então a partir de documentos analógicos, e aí entra então a digitalização. A gente costuma dizer aí que a digitalização é a porta de entrada das informações não estruturadas em mídia analógica, né? Então, a digitalização vem exatamente isso, né? Transformar uma mídia analógica, papel, microfilme, né? Em uma mídia digital, ou seja, uma imagem digitalizada. Nessa questão, então, da imagem digitalizada ou da digitalização, existe o document imaging, né? Imagem de documento, que então vai ser digitalizado e vai adentrar, aí vai entrar pela porta do ECM e vai seguir todos os passos seguintes aí, né? Aqui a gente já pode ver aí algumas tecnologias, né, ligadas aí à digitalização, como CR, como produção de formulários,
e assim por diante. Aí a questão da indexação, categorização, ou seja, da forma como a gente vai digitalizar, ou seja, a entrada é essencial, é fundamental que seja com qualidade, ou seja, a imagem com qualidade, seguida, então, das suas indexações, ou metadados aí, que devem ser o mais fiel possível, né? Sem esses dois requisitos aí, todas as ferramentas que se seguirão não terão sentido, ou perderão, não serão tão eficazes assim, né? Okay? Então, digitalização dentro do conceito maior está dentro de Capture, que está dentro dessa visão maior do ECM, ok? A gente sempre tem que entender que a digitalização é uma transição para um ambiente 100% digital, né? Hoje fala-se muito no paperless office, né? Fala-se muito em um ambiente sem papel, né? Mas é lógico, mesmo que a gente tenha aí a questão da certificação digital, biometria, ou seja, a gente já começa a assinar documentos de forma digital sem que haja necessidade de impressão, né? Mesmo assim, muitos documentos em papel ainda circulam pelas empresas, né? Então, como reduzir ou como eliminar esses papéis que circulam nos processos, que dão entrada nas empresas, né? Então, a digitalização exatamente vem cuidar desta parte aí, né? E quando a gente fala em transição, significa o quê? Que tem que ser feito aí um trabalho, tem que ser feito um planejamento para que as empresas comecem, então, a produzir documentos, circular documentos dentro de seus processos, recepcionar e transmitir documentos na forma digital, né? Ou digitalizado que seja, né? Ou seja, a ideia é que, dentro de alguns anos, um certo período aí, nós não tenhamos mais circulando papel, ou seja, a gente consegue chegar aí no tal do paperless office, né? Mas enquanto nós não chegamos lá, os documentos em papel ou em mídia analógica, que ainda circulam nos processos, serão digitalizados, né? Okay? Então, essa ideia é que a digitalização não é uma questão que a gente se colocar como forma permanente, ou seja, eu vou usar digitalização durante uma fase de transição para esse mundo 100% digital, né? Ok? Dentro da digitalização, existem dois grupos aí, ou duas formas de se fazer isso, ou como é que nós vamos fazer o uso da imagem, né? Então, existe o data capture, cuja finalidade é simplesmente extrair e validar dados a partir de um formulário, né? Então, já houve um grande case no Brasil, no censo de 2000, todos os formulários foram digitalizados e foram aplicados, então, ferramentas de forms processing, de processamento de formulário, como o CR, o ICR, né, para alimentar uma base de dados, né? Então, a ideia é essa. O data capture está preocupado não no documento, e sim nos dados que contém esse documento, que por acaso é um formulário aqui, né? Então, ele gera, a principal saída dele, né, são dados que vão alimentar uma base de dados aí, né? Já no Document Capture, nós estamos preocupados mais com o documento, nós estamos preocupados em organizar e facilitar o acesso dos documentos, otimizar processos corporativos, né? Então, aí faz todo sentido aí, então, a questão da imagem, extrair dados para indexação, dados para metadados, né? E aí nós vamos alimentar, então, um sistema de JET, de ECM, ou até um processo via BPM aí, né? E no final, na verdade, o que está acontecendo hoje em dia, né, apesar de termos específicos para data capture e software específico para document capture, o que está acontecendo hoje, a ideia hoje é o document and data capture, né? Ou seja, muitos formulários fazem parte dos documentos que nós precisamos extrair esses dados para validação, por exemplo, assim como os documentos também devem ser digitalizados para serem, vamos dizer assim, gerenciados via imagem, ou document image, né? Então, muitos dos softwares de capture hoje englobam essas duas grandes características, né? Muita ferramenta especializada em extração de dados, né? Via OCR, CE, como eu falei, código barras, marcas e assim por diante, né? E toda a parte de tratamento da imagem para se usar em ambientes de ECM e BPM, né? Okay? Então, hoje, essas duas tecnologias estão presentes, né, em softwares de captura que vão nos facilitar aí o dia a dia da digitalização, né? Okay? E a digitalização pode ser executada em diferentes pontos do ciclo de vida do documento, né? Ela pode ser, então, digitalizada logo ali na criação, na recepção, né? Ou seja, um documento, ao entrar na empresa, por exemplo, um protocolo, ele já pode ser digitalizado. Um exemplo, por exemplo, seria uma matrícula de um aluno, né? Que poderia ser digitalizado ao aluno, ao chegar na secretaria, ele pode ser digitalizado, ou seja, todo o processo de matrícula inicia com a digitalização, né?
Então, voltando então na recepção, na criação do documento, ele está gerando uma imagem, né, para que inicie um processo. Dentro deste processo, eu ainda posso necessitar de digitalizar para anexar mais imagens, mais documentos, né? E ainda seria o que a gente chama de digitalização distribuída, que tem aí como foco principal, né, otimização de processo, né? E um dos pontos que diferenciam da digitalização centralizada ou descentralizada é justamente o perfil das pessoas, o software, o tipo de scanner, o ambiente, que é totalmente diferente aí de uma digitalização centralizada ou descentralizada. Então, vamos lá, resumindo aqui até agora, temos a digitalização distribuída, que é logo na entrada, na recepção, ou durante o processo, né? Durante alguma atividade dentro de um processo, ele pode acessar, né, o colaborador pode acessar o scanner ou multifuncional para digitalizar o documento e anexar ao seu processo, né? A digitalização pode ocorrer ao final do processo. Então, por exemplo, vamos supor que todo o processo de matrícula de um aluno, por exemplo, seja todo em papel. Uma vez que encerrou o ciclo, o processo de matrícula, aí eu digitalizo antes de me enviar os arquivos em papel para o arquivo central, né? Então, é uma digitalização descentralizada, ou então, se eu enviar para o arquivo e a partir do arquivo, ou seja, é um legado, geralmente é um backlog, é um legado ali, né? Um backfile, que vai ser então digitalizado, e aí uma digitalização centralizada. A ideia é simples, quando eu tenho um acervo só que centraliza todos os documentos, eu posso digitalizar a partir deste acervo centralizado. Então, é uma digitalização centralizada, né? Quando eu tenho acervos que estão descentralizados, ou seja, acervos que ainda não estão no arquivo central, mas que serão objeto de digitalização, e aí é um volume maior do que seria o volume no dia a dia, na criação, recepção e durante o processo, né, seria uma descentralizada, né? Qual a característica desses dois ambientes aqui? Na distribuída, então, eu tenho pessoas que não são especialistas, ou um ambiente que não é especializado, criado especialmente para digitalização. Uma das atividades dos colaboradores é a digitalização. Então, tem um perfil diferente de uma centralizada ou descentralizada, onde o ambiente a ser montado, onde o ambiente a ser criado, ele é voltado só para a digitalização. Então, a digitalização centralizada ou descentralizada, eu entendo como sendo uma central, ou um subcentro, vários centros de digitalização, cujo principal objetivo é somente a digitalização. Então, software, scanners, pessoas, têm perfis diferentes de uma situação de uma digitalização distribuída. Ok? Então, vamos começar a falar um pouco mais da digitalização centralizada, né? E geralmente isso implica em alto volume, né? Alto volume pode ser um volume diário, por exemplo, de 10 mil páginas, 50 mil páginas, existem casos de 500 mil páginas por dia, e depende muito, então, de cada acervo, né? Então, logicamente que esses acervos, antes da digitalização, né, como todos já sabem disso daí, né, que a organização dos documentos é fundamental e determinante no sucesso de projetos de digitalização de documentos. É aquela velha história de digitalizar um arquivo desorganizado, simplesmente você muda de local, né? Simplesmente você pode ter, então, um ambiente digitalizado, desorganizado, né? E aí nós temos algumas melhores práticas, né? O CONAC tem vários documentos, tem várias orientações, recomendações, né? Tanto no acervo físico como no digital, no digitalizado, isso, como a Sônia já deve ter colocado ontem, né? Então, a ideia é, a partir de um acervo organizado, né, já devidamente com os seus indexadores, metadados, classificação, tipificação, já, vamos dizer assim, definidos, nós passamos, então, para o ambiente de digitalização. Então, a ideia é sempre cuidar primeiro do físico, organizar o físico, ter uma boa gestão do físico e usar a digitalização, então, como uma ferramenta aí que vai complementar a gestão documental como um todo, né? Ok? E é que nós estamos buscando aí com isso, né, com a digitalização centralizada e descentralizada. Uma segurança maior, né, contra sinistros, por exemplo, backup, ter uma mídia de backup, a questão da preservação, né, preservar em mídia analógica, papel, mas também fazer a preservação em mídia digital, permitir um acesso remoto, né, melhorar a produtividade, com isso, otimização de processos, né,
mesmo que nós estamos falando aqui da digitalização distribuída, né, mesmo na digitalização centralizada, é possível, com certeza, aí, a otimização dos processos, né. Compartilhar essa informação, que está hoje em base de papel, ser uma base de conhecimento para, por exemplo, para médicos, advogados, qualquer empresa hoje que tenha todo um conhecimento hoje em suporte de papel, por exemplo, é possível, então, a digitalização permite que essa base de conhecimento seja, então, distribuída, compartilhada com todos, né? Fazer um inventário, ou seja, saber quando se faz uma digitalização em alto volume de todo o acervo, é uma das raras oportunidades que nós temos de levantar, documento por documento, quais os quantitativos e os qualitativos, né? Uma espécie de inventários aí, né? Um inventário pode ser feito aí, né? Leis, em função de lei de conformidade, ou seja, muitas normas hoje exigem que você tenha aí minimamente a digitalização, para que você possa ter uma boa gestão aí, né? E, logicamente, sempre tem essa pegada aí de que a digitalização, apesar de estar voltado, então, para a consulta da imagem, o compartilhamento da imagem, ele nos ajuda aí muito na gestão do físico, porque sempre se atrela, né, a imagem, e essa imagem que eu vou localizar, vou fazer toda a consulta, vou fazer todo o acesso, e também, caso eu necessite do documento em papel, ele vai nos apontar em que caixa, em que local do arquivo se encontra este documento, né? Ok? Dentro de um ambiente de digitalização centralizada, em alto volume, nós temos esse cenário aqui. Indo aqui embaixo, então, a base de tudo são as instalações, né? Toda a parte de instalação física, qual a área disponível, né? Se tem ali, por exemplo, ar-condicionado ou não, se tem muitos divisórios ou não, se é um ambiente mais aberto, um ambiente mais fechado, de difícil acesso, com escadas, com elevadores, né? Toda a infraestrutura de TI, toda a parte de storage, toda a parte de rede, os PCs, né? A configuração de cada PC, ou seja, toda a infraestrutura, mouse e teclado, que parece uma coisa simples, mas um teclado mal escolhido pode afetar uma série, a questão da produtividade. Enfim, eu tenho toda uma infraestrutura de tecnologia aí. Em cima dessas duas infraestruturas, ou seja, as instalações físicas e infraestrutura de TI, nós vamos aí montar em cima dessa estrutura os scanners, né? Aplicativos e utilitários que vão nos ajudar aí na questão da gestão aí, na questão do monitoramento, do controle, e o software de capture, que basicamente vai trabalhar aqui, o principal aqui é otimização dos recursos humanos, né? Em cima dessa base, então, de instalação, infraestrutura, scanner, aplicativos, utilitários, software capture, existem, então, os recursos humanos, toda a parte de mão de obra, que deverão ter um treinamento, uma capacitação profissional, que estarão, então, executando suas atividades dentro de um processo, né, que vai nos permitir uma gestão, e o resultado de tudo isso aqui é uma qualidade, né, um custo-produtividade e, principalmente, segurança e controle, né? Isso é fundamental num ambiente de alto volume, é muito, vamos dizer assim, o risco é muito grande de se perder um documento, se perder uma imagem, perder uma página, né, uma página ser digitalizada de forma errada, alocação de uma página ou de um documento voltando ao físico em caixas erradas, né? E como eu mencionei aqui, a parte de recursos humanos hoje responde por 50% a 80% do custo total de um ambiente de digitalização, né? Então, é tremendo, todo o foco aqui é exatamente, se nós estamos falando em custo-produtividade, qual é o scanner que me permite uma produtividade maior? Qual é o software de capture que me permite ser mais eficiente, ter custos menores, né? Quais são os aplicativos utilitários que eu devo utilizar aí, que me tragam indicadores, né? Que me possa fazer ou me possa permitir uma gestão, né? Um controle sobre o que está sendo digitalizado, né? Okay? Então, basta que um desses componentes esteja mal dimensionado ou até não exista, né? Que compromete, então, toda essa questão aí, né? A questão, por exemplo, de layout numa instalação, o fato de eu ter que carregar caixas, né, via escada ou via elevadores, ou seja, a movimentação, né, se não for bem controlado, eu corro o risco de ter uma caixa digitalizada 2 vezes, por exemplo, e uma caixa que não foi digitalizada, né? Então, essa é tremendamente importante, né? Aqui,
a ideia é que esse processo de produção, né, seja como se fosse um PCP, um planejamento e controle de produção, né? Então, eu tenho que cuidar lá de todos os insumos, por exemplo, são colas, etiquetas, fitas adesivas, extratores de grampo, ou seja, esses insumos têm que estar bem dimensionados e não podem faltar numa linha de produção, senão corro o risco, por exemplo, se faltou extrator de grampo, posso parar ou posso impactar na preparação, por exemplo, né? Toda a parte, então, de treinamento, do recurso humano, scanner, software, ou seja, um resumo do que a gente já viu aí, e mais essa questão dos relatórios, pontos de controles, gestão à vista, isso pode ser aplicado muito facilmente nessa questão de monitoramento da produção diária, né, quanto está se produzindo, né, essa gestão à vista, esse controle na entrada, quando entrou, quanto entrou, né, quantas caixas, relatórios, como falei, na saída, que hora que saiu, quantas páginas, quantos documentos, quantas caixas, ou seja, eu preciso ter um monitoramento, um controle, né? Então, isso aqui é fundamental para que esse processo seja seguro, né? Acima de tudo, seja seguro e controlado, né? Você tem que controlar a produção, e não a produção te controlar, né? Ok? Daí o software de capture, como a gente mencionou, faz parte disso daí, né? Dependendo, então, do software de capture, eu posso ter aí mais ou menos ferramentas de gestão, mais ou menos uma flexibilidade na alocação de vários sites de digitalização, né? Então, imagina aí que eu tenha, por exemplo, uma digitalização descentralizada, uma filial, por exemplo, lá em Manaus, e a matriz, por exemplo, em São Paulo, né? Eu posso usar o mesmo software, a mesma solução, e eu consigo gerenciar, ou em São Paulo, ou em Manaus, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho todo um controle do que está sendo digitalizado em Manaus, a indexação pode ser em outro local, né? No caso aqui, como exemplo, só uma indexação, eu posso ter pessoas em Cuiabá indexando, pessoas em Salvador indexando, eu posso ter um robô de reconhecimento em outro local, né? Eu posso fazer exportação em outro local, controle de qualidade em outro local, né? Ou seja, eu consigo, aí, dependendo do software, eu tenho uma flexibilidade em alocar cada fase, cada etapa da digitalização no local que seja mais conveniente, mais seguro, mais produtivo, né, com custos menores e assim por diante, né. Então, o software de capture, basicamente, além de controlar todas as etapas, além da parte técnica de geração de imagem, né, ele vai me permitir o gerenciamento, então, dos lotes que estão sendo digitalizados, as etapas, o controle das etapas, o relatório de produção, para que eu consiga medir, né, essa métrica de quanto está se produzindo para que a gente possa maximizar, né, uma capacidade ociosa aí, né, recursos de automação, essa automação que vai ser aplicada aí, com certeza impacta diretamente aí nos custos, né, e logicamente acessos e permissões, ou seja, eu tenho que controlar as pessoas, os colaboradores, os operadores que estarão aí participando, aí estarão fazendo parte dessa linha de montagem. Será que eu posso abrir a estação de scanner para qualquer usuário, ou eu já posso, de alguma forma, limitar, olha, somente o usuário A, B e C, que são especialistas em scanner, podem digitalizar. Ou seja, ele não permite que pessoas que não têm familiaridade com scanner ou com digitalização façam essa etapa, por exemplo, né? Então, consigo controlar aí várias dessas questões. Uma das questões só de acesso e permissão seria isso aí, né? Então, a ideia é que o software de capture, nesse caso aí, é fundamental para que a gente tenha esse controle, para que a gente tenha essa produtividade, né, para que a gente tenha essa segurança aí e essa flexibilidade aqui, né, ok? Ainda na questão da digitalização em alto volume, né, então, dentro do software, eu tenho que ter embutido algumas tecnologias aí importantes aí, né, eu mencionei a questão do data capture e do document capture, né, o data é muito especializado em extração de dados, né, e a questão do toda essa tecnologia, né, de OCR, CR, ORMR, toda essa parte de reconhecimento, que era muito mais, vamos dizer assim, especializado em software de forms ou de data capture, foram incorporados em software document capture, né? Então, aí, fazer o uso correto de tudo isso daí, com certeza minimiza a questão da indexação. Existem ambientes assim do tipo, eu tenho um scanner, por exemplo, fazendo 20 mil imagens por dia, e para que eu possa indexar essas 20 mil imagens, às vezes eu preciso, ou seja, um único scanner, indexar, fazer controle de qualidade desse um scanner, eu preciso, às vezes, de 10, 20, 30 pessoas, né? Então, é uma relação de 1 para 30, 1 para 20, ou seja, quando eu começo a ter muita automação aí na parte de indexação,
eu consigo diminuir isso aí, ou seja, para cada scanner, que me gera 20 mil imagens por dia, por exemplo, em vez de ter 20 pessoas fazendo essa questão de indexação e tipificação e controle de qualidade, talvez eu possa ter 5 pessoas, né? Por quê? Porque eu estou usando muita automação aí, né? E é sempre bom lembrar aqui, né, é um fator bastante importante aí, que o custo da indexação é diluído no número de anexos de documento. Então, por exemplo, digitalizar ordem de serviço, que geralmente é um documento de uma página, é um indexador, todo o custo do indexador se dilui em uma página só. E, ao passo que, às vezes, eu tenho um processo, um prontuário, né, que tenha 200 páginas, então, todo o custo de indexação é diluído nessas 200 páginas, né? Isso é importante para, na hora de se dimensionar, por exemplo, até pessoas, né? Falar em, por exemplo, 500 mil páginas, depende de quantas páginas compõem um documento, né? Aí nós vamos ter quantos documentos que nós vamos indexar. E se esses documentos precisam internamente sofrer uma classificação, uma tipificação, né? Então, esses pontos aí, na hora de dimensionar, né, recursos humanos, software, entre outras coisas, aí é fundamental entender isso, né, ok? Que mais eu preciso saber aí com relação a scanner, por exemplo, né? Tipo e qualidade de impressão, se é matricial, né? Se é uma impressão, por exemplo, térmica, eu tenho um problema muito sério aí, muita marca d'água, papel reciclado, o tamanho e gramatura, cor de fundo, fonte e tamanho do caractere, se tem marca-texto, condições de conservação, quantidade total por período, porque eu posso falar em 1 milhão de documentos, mas qual é o prazo que se tem para isso, né? É 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1 mês, né? Isso com certeza vai me levar ao dimensionamento da quantidade e velocidade do scanner, né? Qual é a mídia que suporta o documento, se é microfilme, se, por exemplo, é papel vegetal, por exemplo, né? O vegetal A3 e A4, tomem cuidado que é diferente de você digitalizar um papel comum de fundo branco, né? O papel vegetal tem algumas características aí que diferenciam aí, e o ajuste pode não ser o mesmo aí, né? Ok? Se é cheque, né? Ou seja, nós temos que tomar cuidado aí, então, em fazer essa avaliação, né, do acervo a ser digitalizado, porque é em cima dessa avaliação que vai ser dimensionado o scanner, né? Scanner nós temos dos mais variados tipos aí, né? De documentos, grandes formatos, planetário para livros, documentos encadernados, que não podem ser desencadernados, raio-x, cheques, microformas, cromos, transparência, ou seja, para cada tipo de mídia analógica, eu posso precisar de um scanner específico para aquela mídia ali, né? Okay? Falando, então, mais de documentos, hoje no mercado, felizmente, nós temos pelo menos 4 ou 5 grandes marcas com scanners de produção, né? E eu diria hoje que o nível de qualidade, os recursos embarcados nesses scanners é muito alto, né? Existem muitos, infelizmente, esse é um ponto que você tem que tomar de atenção, explorar muito bem os recursos do scanner. É comum a gente, ao avaliar um ambiente de produção, ver que o scanner não está sendo utilizado na sua totalidade, né? Todos os recursos possíveis não estão sendo utilizados, ou que algum recurso não está sendo habilitado, ou seja, ele tem um recurso, mas não está habilitado, né? Sabe-se do recurso, mas simplesmente o operador não ligou o recurso. Por exemplo, a questão da detecção de ultrassom aí, né? Ou via ultrassom de documentos que alimentados de forma dupla, ou seja, eu digitalizo 10 páginas e me geram 9 imagens ou 8 imagens, né? Então, é muito importante aí ver junto aí ao fabricante, ou então ao integrador, ou o que seja, ou a revenda, né? Quem está fornecendo o scanner, tem então aí todo um treinamento de como extrair o potencial desse scanner, né? Aproveitar todos os recursos existentes aí, né? Ok? Na digitalização descentralizada ou centralizada, nós temos que cuidar também a questão do fluxo dos documentos, né? É comum, às vezes, você montar uma linha de produção para fazer 50 mil páginas dias, mas você tem uma variação muito grande, né? Na média, 50 mil, mas eu posso ter um dia que entra 100 mil documentos, no outro dia me entra 10 mil, no outro dia não me entra nada, ou seja, um fluxo variável, né? Como trabalhar com essa variação grande aí de documentos, né? Então, procurar aí, minimamente, deixar mais estável, né, esse fluxo aí, para que seu ambiente seja o mais, vamos dizer assim, com custo, né, de acordo com esse volume. Senão, você é obrigado a dimensionar pelo pico para atender um prazo, por exemplo, né, um SLA, por exemplo, e você é obrigado a dimensionar e o teu custo, com certeza, vai aumentar, né? Ok?
Falando sobre o custo de propriedade, né, se você fizer uma análise hoje, né, dos scanners já instalados, em face dos scanners atuais, ou seja, vamos imaginar um parque de scanners que tenham já 10 anos de uso, né, ou seja, scanners já com a tecnologia de 10 anos atrás, né, comparado com os scanners da atualidade, que hoje estão, vamos dizer assim, em linha, eu posso ter um custo, né, de utilização, um custo de propriedade muito melhor ou muito menor do que o custo que eu tenho do parque hoje. Isso sem falar na questão da manutenção, né? Então, em função da produtividade, da economia, do suporte técnico, né, de toda a parte de consumíveis, é bom fazer um estudo para ver se não é mais barato, né, se eu tenho um custo de propriedade menor, mesmo trocando, ou seja, ao trocar todo o parque, esse custo vai ser menor e vai me pagar isso em muito pouco tempo, né, meu retorno, meu ROI vai ser em pouco tempo aí, ou seja, além dele, logicamente, de toda a questão da qualidade, né, não é só da produtividade, né, da qualidade, na questão de gerar imagem de forma mais automatizada, todo o processo da imagem, no scanner e assim por diante. Então, é bom fazer essa análise para ver se o parque utilizado hoje em dia, as novas tecnologias, se ela já não está em tempo de fazer uma troca aí, né. Falando em velocidade, que é um ponto importantíssimo, comentei, né, em função do volume e do prazo, né, só lembrando aqui, é uma coisa simples, mas a medida da velocidade em páginas por minuto, e imagens por minuto são imagens em duplex, entendendo que as velocidades devem se manter em mesmo requisito, ou seja, por exemplo, um scanner de 100 páginas por minuto, não importa se em duplex ou não, se 200 ou 300 dpi, né, em colorido, tons de cinza, preto e branco, a velocidade é sempre a mesma, né? Eu digo isso porque em alguns casos, a gente já viu aí dimensionamento de parque de scanners, e a velocidade considerada foi de 200 dpi, que é o que o fabricante normalmente informa no seu catálogo, né? Okay? E aí o que acontece? Quando você vai para a digitalização e vai fazendo em 300 dpi, em colorido ou tom de cinza, a velocidade pode cair de 20%, 30%, né? Então, no final, você não vai ter a produtividade desejada, né, esperada, em função de uma simples questão de não ter verificado isso na compra ou na contratação do scanner, né? Ok? Logicamente, a dimensão do documento também influencia na velocidade, né? Então, por exemplo, um cheque pode duplicar ou triplicar a velocidade. Então, 100 páginas por minuto, normalmente é no sentido retrato ou paisagem, né? Mas se eu alimentar um cheque, esse scan de 100 páginas por minuto, pode fazer 200 cheques por minuto, ou, dependendo do caso, até 300 cheques por minuto. Então, se eu tenho uma grande quantidade de documentos de pequeno tamanho, de dimensões reduzidas, esse scanner, com certeza, ele vai ser mais rápido do que está em catálogo. Ao contrário, também é válido, né? Se eu tenho documentos não A4, mas eu tenho muito documento legal, né? Ou ofício 1, ofício 2, eu posso ter uma diferença de velocidade na ordem de 10% a 20%, que também vai impactar aí no dimensionamento, nos prazos aí, né? Ok? E é sempre bom lembrar, né, que os scanners têm uma especificação chamada ciclo diário, ou Dutch Cycle, né, que é quantas páginas por dia e o fabricante recomenda ser utilizado, né? Então, quanto maior o volume, o Dutch Cycle, significa que o scanner é mais robusto. Por isso que os scanners de mais velocidade geralmente são os mais robustos, né? Então, hoje é comum você ter um scanner de produção cujo ciclo diário é 40, 50, 100 mil, até ilimitado, né? Ou seja, o fabricante meio que libera você utilizar aí o scanner para altíssimos volumes por dia, ou seja, você praticamente roda ali quase 24 horas por dia, né? Ok? Para grandes volumes. E para scanners menores, na faixa de 60 até 60 ppm, varia aí de 1.000 a 6.000 páginas dia, né? E aí são scanners mais voltados para o distribuído, que nós vamos comentar daqui a pouco aí, né? Ok? Então, é sempre bom lembrar essa questão do ciclo diário, que isso indica o quê? É a função em velocidade e robustez. Não adianta ser só rápido, se ele não tem uma robustez para aguentar esse volume que vai ser digitalizado, né? E aí, dentro desse ambiente, como a gente já comentou lá nos primeiros slides, é importante essa segurança em todo o processo, né?
E aí, desde quando o documento ele é enviado, por exemplo, um departamento, um setor está enviando o documento para uma central de digitalização, como comentei lá, né, a digitalização ela é feita no final do processo, por exemplo, e não a partir de um acervo já existente, um backlog, um backfile, né, um legado aí. Então, o usuário vai cadastrar e vai fazer o envio dessa remessa de documentos, né. Esse controle é fundamental, né, para que a recepção, a preparação, o software, ao digitalizar, possa fazer essa validação, possa verificar, checar se de fato os documentos enviados foram recepcionados, foram preparados, foram digitalizados e foram feitos o upload para o ambiente de ECM e os documentos físicos foram guardados, ou seja, tem que fazer um batimento do físico com o lógico, né? Então, essa segurança em todo o processo é fundamental, e segurança em todos os sentidos aí, né, desde o transporte, tem que se levar em consideração todos os riscos envolvidos aí, para que o projeto tenha sucesso, né, ou seja, sempre aquela história do Murphy, né, aquele documento que não foi enviado, que pensou-se que foi enviado, ficou em algum local, é esse documento que as pessoas vão buscar e vão querer, e aí não vão encontrar, né, ok? Então, essa parte que nós falamos aí são algumas características desse ambiente descentralizado, descentralizado, né? Vamos falar um pouco agora da digitalização distribuída, né? A digitalização distribuída, como a gente comentou lá, ele é feito, então, lá na recepção, na criação, ou durante o processo, né? E aí, o tipo de scanner utilizado normalmente hoje é uma multifuncional ou é um scanner de pequeno porte aí, né? Nada impede de se usar um scanner de maior porte aqui, ok? Basta só entender qual é o volume nessa recepção aí, né? Logicamente, se for um volume alto, com certeza aí vale aí scanners mais rápidos aí, né? Mas a ideia aqui é um caso muito, que é um exemplo muito que existe um case prático e real, é o caso, por exemplo, da Receita, né? Todo contribuinte ao ir no posto da Receita, leva seus documentos, o documento em papel ele não entra no sistema, né? Ou seja, ele não adentra para dentro da Receita, o processo se inicia, então, através da digitalização, né? Então, são todos os postos da Receita, hoje tem scanners que estão ali preparados para recepcionar os documentos e passar isso para o processo eletrônico aí, né? Processos como SEI, processos como a parte de, por exemplo, de truncagem de cheque é feito dessa forma, ou seja, lá na recepção do cheque no banco, nas agências, o cheque é digitalizado ali na agência e enviado para o processo de compensação, né? Na abertura de conta corrente, o documento pode ser o contrato de abertura de conta corrente, os anexos são digitalizados na agência e enviados para o processo de abertura de conta, né? Então, existe aí uma digitalização que envolve muitos scanners distribuídos em vários locais, né? E aí, dentro do processo, eu posso necessitar agregar ou anexar mais documentos. Então, dentro do processo, eu posso ter aí os scanners aqui, né? Ok? E aí, na digitalização distribuída, né, como a gente comentou lá no início, a digitalização é uma atividade dentro de um processo. Então, as pessoas envolvidas aí nessa digitalização não são especialistas em digitalização, né? Elas perfazem uma série de atividades, né? Uma delas é a digitalização. Daí porque a necessidade de ter um perfil de software e um tipo de scanner mais apropriado. Então, imagina você colocar numa mesa, né, de um atendente, por exemplo, que está abrindo uma conta, um scanner de alta produção, cujo tamanho, a dimensão são muito grandes, nem cabe na mesa, né, ok? E usar um software extremamente complexo, com uma série de ajustes, que essa pessoa não vai estar preparada, né? Então, a ideia, geralmente, é um ambiente web, né, para que, então, ele já inicie o processo, ou então ele anexe mais alguns documentos aí, né? E aí não é só com o scanner se começa essa atividade aí, né? Eu posso ter aí, de forma remota, né, a pessoa lá no campo ali, né, fora da empresa, digitalizando documento via smartphone, né, câmeras e assim por diante, né? Alguns desses processos, né, de capturar a imagem e antes de entrar no processo de negócio especificamente da empresa, eu posso ter o tal do BPO, né, que é Business Process Outsourcing. Uma parte deste processo de abertura de conta, esse processo de abertura de matrícula de um aluno, esse processo de abertura de um prontuário médico, né, protocolos, ou seja, eu inicio o processo na digitalização,
mas logo após esse início de processo, antes de eu entregar isso para o processo de negócio, eu posso fazer uma validação, a gente chama de formalização, né? Eu vou verificar se os documentos foram digitalizados com forma correta, se os documentos estão todos lá, se o contrato e os anexos estão lá, se o documento do aluno estão todos lá, para que só então eu passe para o processo seguinte, que é finalizar o processo de matrícula, fazer um pagamento, né, abertura de crédito e assim por diante, né. Então, existe uma parte deste processo que eu posso terceirizar, que ficaria entre a digitalização distribuída e o processo de negócio em si. Então, eu valido, eu formalizo antes de entregar isso para um processo do negócio em si, né? Então, existe o Business Process Outsourcing, o tal do BPO, né? Ok? E na digitalização distribuída, a gente fala aí que o principal foco aí, nesse caso que a gente já comentou, é a otimização dos processos, né? Como é que eu vou fazer a otimização dos processos? Onde é que isso pega, né? Então, a ideia, como a gente comentou lá, na questão de ser uma fase, uma transição para o mundo 100% digital, é esse ambiente. A gente tem ali muitos acessos ao acervo central, vários arquivos, né, duplicados, né, duplicidade de arquivos em papel, né, muita circulação de papel nos processos, e a ideia é que não mais circule papel, e sim imagens do documento. Então, lá na recepção, no distribuído, eu faço uma digitalização, né, inicio o processo, e os departamentos envolvidos, as pessoas envolvidas nesse processo, que, como falei, né, pode ser abertura de crédito, matrícula de aluno, prontuário médico, N tipo de tipos de documentos, de processos, né, eu posso ter aí a imagem circulando e não mais os documentos em papel. Com isso, eu ganho tempo, produtividade, o meu custo diminui, né, eu posso, inclusive, as pessoas não necessariamente precisam estar próximos geograficamente, eu posso ter uma pessoa remota, né, em home office, por exemplo, fazendo uma parte, não preciso dela fisicamente, estar próximas, né, geograficamente ali, né. Já no caso de papel, existe essa necessidade, senão eu preciso ter o quê? Muito transporte de documentos aí, né, e aí é um custo adicional, e é um atraso aí, é um ponto aí que eu vou ter uma produtividade muito menor, né, ok? Os scanners, como a gente já comentou, normalmente são de pequeno porte, né, alguns casos usando multifuncional. Eu, particularmente, prefiro muito mais um scanner de documentos, né, por N motivos aí, mas principalmente pelos recursos de processamento de imagem, como desquill, como binarização, como recorte automático, como orientação automática, reconhece a cor de forma automática, são recursos que eu só encontro em multifuncionais high-end, né, top de linha, né. Hoje, basicamente, qualquer scanner de documento, mesmo os pequenos, já tem todo esse poder de processamento, toda essa tecnologia embarcada aí, né. Então, eu sempre costumo recomendar o mais uso de scanner. Lógico que quando o custo não permite, logicamente lançam aí das multifuncionais que já existem no ambiente hoje, né. Okay? E aí, não só scanners, mas hoje em dia no distribuído está sendo muito utilizado scanners portáteis, câmeras fotográficas, scanners de mão, né, scanner planetário portátil, scanner no Wi-Fi, smartphone, tablets e assim por diante, né. E aí é preciso fazer uma distinção aí, só para chamar atenção, né, a questão do DPI do megapixel. Quando eu vou fazer a digitalização via smartphone, quanto de megapixel eu preciso calibrar a minha máquina fotográfica, meu smartphone, para que eu consiga uma imagem de qual resolução, né? Por quê? Porque os sensores são diferentes. São duas medidas diferentes para a mesma coisa. No final das contas, eu estou medindo quantidade de pontos que tem uma imagem, né? No scanner de linha, como é o caso de scanner, eu vou medir quantos pontos eu tenho numa polegada. No caso de scanners baseados em câmera fotográfica ou smartphone, eu vou medir a quantidade de imagem que tem na imagem inteira. Então, essas duas métricas aí, apesar de, vamos dizer assim, chegar à mesma conclusão, são medidas de formas diferentes, né? Ok? Isso é fácil de você ver numa propriedade de arquivo, onde você vê lá resolução, no caso aqui 150 dpi, o tamanho da imagem em pixel e o tamanho da imagem em centímetros, né? E a quantidade de pontos que tem essa imagem aí, tá? Então, essa correlação de quantidade de pontos
tamanho físico do documento e resolução é fundamental para você ter essa correlação de uma imagem, por exemplo, de 200 dpi feita no scanner, no tamanho A4, eu precisaria mais ou menos ter uma câmera fotográfica ou de smartphone de 2 a 3 megapixels, por exemplo, né? Aí precisaria fazer contas aí de qual o tamanho da imagem que você está tirando e assim por diante. Cuidado, hein? Uma câmera de 20 megapixels, se você for tirar uma foto de um mapa, por exemplo, um documento A0, né, esses 20 megapixels no final se tornam menos que 200 dpi. Então precisa se fazer essa conta aí, ok? Então essa é a ideia, né, que uma câmera fotográfica te dá uma quantidade de pontos na imagem como um todo, por isso que ela é medida em megapixel, né? E o scanner de linha, que usa um sensor de linha, ele usa como referência a quantidade de pontos em 1 polegada, que é o dot per inch, ok? E aí, basta ver nas propriedades de arquivo, aí vocês conseguem rapidamente ver essa questão, né? Você vê que tem uma imagem aqui do lado esquerdo de 300 dpi, e do lado direito aqui uma imagem de 100 dpi, como muda, né, o tamanho físico do documento, tá? E na digitalização distribuída, na mesma forma que a digitalização centralizada, né, eu preciso ter segurança, né? E nesse caso aqui, uma segurança adicional, que é o quê? Essa segurança aí no envio dos documentos, porque já que é distribuída, né, eu posso estar capturando uma imagem lá no interior de São Paulo, da Bahia, assim por diante, e a imagem vai para uma central que está em outro local, por exemplo, né? Então, essa transmissão, né, todo esse fluxo de informação aí, de imagens, eu preciso controlar, né? E mais ainda, hoje, um problema sério que se tem no uso de smartphone, aquilo que eu comentei, eu posso estar gerando uma imagem de muito alta resolução, gerando um arquivo muito grande, né, e enviando, ou seja, estou consumindo banda, estou consumindo storage, estou consumindo uma série de pontos aí que me vão refletir custos, né? E, logicamente, essa questão do lixo, né, ou seja, eu estou enviando por smartphone uma imagem pesada e ruim, né, mesmo sendo pesada, ou seja, de altíssima qualidade, entre aspas, em quantidade de pontos ou megapixel, né, 20 megapixels, eu estou mandando uma imagem errada, né, a imagem que está lá não é a imagem correta, né. Então, eu estou alimentando o meu processo de uma quantidade enorme de documentos, né, que não são os devidos, né, e estão, além disso, um tamanho de arquivo muito grande, né, ok? E aí, falando a questão do software, né, uma questão fundamental aí, como eu falei, do distribuído, é que as pessoas que estão envolvidas na digitalização distribuídas não são especialistas, né, então devem ser scanners de fácil utilização, né, uma interface gráfica extremamente leve, fácil de compreensão, com uma curva de treinamento muito pequena, um software bastante amigável, né, isso é fundamental, senão esse processo pode resultar aí em fracasso, aí, ok? Ou seja, gerando imagens de não qualidade, documentos de não qualidade, e assim por diante, né? Ok, vamos falar então alguns pontos importantes aí, além disso que já comentamos. Existe uma série de informações aí, mas vamos resumir um pouco mais aqui, alguns pontos aí, né? Essa escolha, como a gente já comentou aí, né? Vamos digitalizar em colorido, tons de cinza ou preto e branco, né? Então, só para entender aqui, preto e branco eu só tenho um bit, ou seja, ou o ponto da imagem, essa imagem esquerda, por exemplo, é parte de um caractere, né? Esse ponto pode ser só preto ou branco, então eu vou perder alguma informação. Ela pode ser tons de cinza, 8 bits, ou seja, 256 tons de cinza, ou esse ponto pode ser colorido, 24 bits, com mais de 16 milhões de tons diferentes aí, né? Aí, precisa entender agora como é que se usa isso aí, porque cada bit, cada ponto, eu vou ter uma quantidade de bits maior ou menor, dependendo se é colorido com tons de cinza ou preto e branco, né? Isso vai impactar diretamente no tamanho do arquivo, por exemplo. Mas, em compensação, eu tenho outros ganhos, né? Balancear isso aí é fundamental. Então, eu tenho aqui um exemplo. Aqui eu posso ter problemas na hora de verificar a questão, então, de identificação via biometria ou via análise da impressão digital, se eu preciso validar uma foto, uma assinatura, ou então, quando eu tenho áreas onde a imagem contém escrita, né, com um contraste ou muito claro, por exemplo, no documento como é esse à direita aqui, né. Esta imagem de baixo é uma imagem PB,
a imagem de cima é uma imagem em tons de cinza. Então, tons de cinza me dá muito mais informação que uma imagem preto e branco, né? E essa binarização, ou seja, que é tornar uma imagem colorida ou tons de cinza em uma imagem preto e branco, dependendo do scanner, do software, ele pode ter uma qualidade melhor ou pior, né? Então, vale muito aí cuidar disso aí. Então, documentos que contenham foto, né, alguma área que eu preciso fazer alguma análise, né, mais diferenciada na imagem, né, não só caracteres, né, ou então em áreas com uma claridade muito grande, aí eu posso ter nessa mão aí da digitalização em tons de cinza, né. E aqui duas imagens, né, uma colorida e uma preto e branco, né. Veja como é que é a questão da binarização, né. Qual que eu devo utilizar? Colorido ou preto e branco, né? Mas o colorido tem um tamanho de arquivo muito grande, o preto e branco tem um arquivo muito menor. Como é que eu faço essa avaliação aí, né? E não só disso, né? Existe um documento aqui, que acho que pouca gente, eu não vi ninguém usando isso aqui ainda, né? Que é um cartão de resolução, ou desculpa, de teste, né? Para se avaliar um scanner, por exemplo, né? Então, uma coisa que uma questão que é a resolução que a gente está comentando aqui, né? Uma imagem 300 dpi e uma imagem 100 dpi. Aqui já dá para perceber claramente aí aonde você tem perda numa imagem em 100 dpi. Você vê que no número 51 ainda você tem uma boa legibilidade, né? Você começa a ter uma distorção ali a partir do 91, no 102, 112 ali, você começa a perder, né? E veja que o tamanho do caractere aqui influencia bastante aí no uso de uma imagem com baixa resolução ou de alta resolução, né? Então é importantíssimo aí verificar qual é a característica do seu documento. Isso aqui é apenas uma referência para você ter na hora de escolher uma resolução, por exemplo, além de, lógico, da questão do OCR, outras questões aí, né? Okay? A questão da compressão da imagem, né? Como é que eu vou fazer essa compressão? Vou fazer uma compressão com perda ou uma compressão sem perda, né? Vou comprimir muito ou vou comprimir pouco, né? Então, veja que aí eu já começo a ter uma distorção quando eu tenho uma compressão de imagem muito grande. E por que eu estou comprimindo a imagem? Porque eu estou fazendo, por exemplo, em colorido me ocupa muito espaço, muita banda, e aí eu vou fazer essa compressão. Só que essa compressão precisa levar em consideração, então, qual é a perda da qualidade da imagem, se essa perda é aceitável ou não, né? Ok? Existe aqui, voltando então àquela questão, né? Eu faço em colorido, tons de cinza, preto e branco, 200 dpi, 100 dpi, eu posso gerar uma imagem, por exemplo, em 300 dpi, colorido, com compressão zero, ou seja, ou uma compressão sem perdas no formato TIFF, por exemplo, né? Isso fica armazenado. Eu posso gerar a partir desta imagem original, né? Que o CONAC chama de matriz digital, e existe o conceito de foto CD, que eu vou mostrar no slide seguinte. Dali eu posso gerar outras imagens, dependendo do que eu preciso nos processos, né? Eu posso gerar uma imagem a partir desta, de 300 dpi, uma colorido, sem perda de TIFF, eu posso gerar uma imagem 300 dpi, preto e branco, com uma alta compressão em PDF JBIG, por exemplo, JBIG 2, né? Posso gerar uma imagem de 200 dpi, tons de cinza, média compressão, PDF JPEG, ou uma imagem 100 dpi, colorido, baixa compressão em JPEG 2000, por exemplo, né? Então, eu posso gerar sempre uma imagem de alta, né, ou uma imagem de boa qualidade em termos de resolução, colorido, porque eu tenho todas as informações aí, e eu posso fazer, então, essa conversão de acordo com as minhas necessidades. Eu mantenho, então, esse arquivo maior, o master, né, ou uma matriz aí, né. Então, esse é o conceito, como eu falei aqui, do Foto CD da Kodak, que foi lançado nos anos 90 ali, né. Mas o conceito é similar, ou seja, eu tenho aí vários especificações de resolução, compressão, né, e o uso, né? Então, por exemplo, posso ter lá um arquivo pequeno, né, para miniaturas, outro para web, outro para tela de computador, outro para uma tela de HDTV, outro para impressão e um outro para impressão profissional, né? Você veja que ele sai de um arquivo de 0,07 mega para 72 mega. Então, e resoluções diferenciadas aí, dependendo do uso. Você sai de um documento ou de uma imagem alta e você gera de acordo aí com a sua necessidade, né? Okay? Já a matriz digital, isso dentro das recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes do CONAC, isso está no site do CONAC, você veja ali que dependendo, então, do tipo de documento, ele tem lá uma recomendação, né,
o tipo de reprodução, se é bitonal, tom de cinza, colorido, se é com compressão, sem compressão, né? E assim por diante, né? Ou seja, você tem ali uma referência de como é que você pode aí se balizar para fazer definir esses requisitos aí, né? Aliás, o CONAC tem vários documentos interessantes ali. Esse documento em particular tem muita informação sobre essas recomendações aí, bastante interessantes aí, ok? E aqui, isso aqui é pergunta de CDIA, né? Como é que você mede o tamanho de uma imagem, né? A partir das dimensões de um documento. Isso aí é mais para quem já fez o exame de CDIA, sabe que essa é uma das perguntas aí. CDIA, só para esclarecer, é uma certificação, né, de Document Image, é o Certified Document Image Architect, né, é uma certificação americana e que muitos editais, muitos RFPs aí, tem como requisito aí o profissional com essa certificação. E isso aqui é uma das perguntas que se faz, né? A partir de um tamanho de arquivo, de uma certa resolução, se é colorido, preto e branco, tons de cinza, ele pede para você calcular o tamanho da imagem, né, sem compressão, com compressão, essa mesma imagem, se é colorido, se é tons de cinza, se é preto e branco, essa mesma imagem, se for um documento um pouco maior, um pouco menor, ou seja, ele amarra, então, resolução, tamanho de arquivo, tamanho do documento, e a quantidade de bits por ponto, ou seja, se é colorido, tom de cinza ou preto e branco, né? Ok? E aí, a digitalização, né, finalizando essa parte aqui, essa primeira parte aqui, a digitalização ela pode ser centralizada e descentralizada, ou distribuída, inclusive, na questão da mobilidade. É possível juntar tudo, ou seja, ter um cenário, uma arquitetura que englobe esses 3 ou 4 tipos de digitalização? Sim, dependendo do software, da solução, da arquitetura que você colocou aqui, né? Ou seja, eu posso ter uma digitalização distribuída, gerando imagens, e eu vou fazer todo o processamento da imagem, extração de dados, que eu estaria usando numa operação centralizada, né? Ou seja, essa minha operação centralizada vai estar processando imagens não só geradas dentro do centro da central de digitalização, né? E sim ela pode estar processando imagens vindo de locais de digitalização distribuída, né? Ou seja, eu vou compartilhar recursos de uma digitalização centralizada, né, com um processo que utiliza digitalização distribuída, né? Então, dependendo muito aí de como é que foi dimensionado, né, que tipo de software que está se usando aí, eu posso sim ter uma questão híbrida, vamos chamar assim, né, onde eu compartilho digitalização via mobilidade, distribuído via scanner de rede, multifuncionais, descentralizado, centralizado, em alto volume. Eu consigo aí, de alguma forma, aproveitar os recursos, né, tanto no descentralizado, centralizado, como no distribuído via mobilidade, né? Logicamente, então, isso depende muito aí da solução implementada, ok? E é sempre bom lembrar que mesmo na distribuída ou na centralizada, você veja aí que tem essa seta em azul aqui do lado esquerdo, ela aponta para gestão de documental, né? Ou seja, todo documento digitalizado de forma distribuída, ela em algum momento vai para a central e eu preciso fazer esse monitoramento, né? Fazer esse controle aí do lógico versus o físico, ok? E aqui, para encerrar aqui, mais 2 slides, um deles só para rapidamente falar sobre a digitalização, projeto, né? Mais ou menos aqui o ciclo, né? Aí, primeiro lá, a primeira parte, o levantamento, quantitativo, qualitativo, o mapeamento, a documentação todo esse acervo, né? E aí eu vou para análise para determinar o escopo, e aí eu tenho que ter a área de projetos envolvidos, usuários, o financeiro, processos. O processo é fundamental aí, porque é no processo que a gente consome essas informações, né? Toda a parte de tecnologia que vai embasar isso aí, a parte jurídica, que inclusive vai ser escopo aí dos próximos módulos aí, né? A questão dos profissionais da informação, arquivistas, historiadores, bibliotecários, tudo isso para que se monte aí a parte da organização, vão ter classificação, taxonomia, tabela de temporalidade, indexação, metadados, né? Para só então, aí eu entro com a parte de capture, eu entro com a parte de digitalização. E aí eu armazeno isso no ambiente de GED ECM para fazer a busca e acesso, e é nessa questão da busca e acesso, essa questão da encontrabilidade do Search Engine, que também vai ser motivo aí do Luiz Felipe, vai falar sobre isso aí, essa questão do como é que dentro do ambiente de ECM, ou um ambiente
onde eu tenha conteúdos dos mais variados possíveis, eu consigo aí, então, fazer essa busca, essa encontrabilidade, fazer, usando essa questão da web 3.0, de semântica, inteligência artificial, né? Eu vou partir, então, que esses documentos serão compartilhados, vão ser utilizados em inovação, e aí, logicamente, vão ser utilizados dentro dos processos aí, né? Então, por isso, essa amarração é muito importante, ou seja, essa digitalização é para atender qual processo, né? E, logicamente, aí, finaliza aí com a questão da preservação, né? Por quanto tempo esse documento tem que ser preservado, essa imagem tem que ser preservada, a mídia, formato de arquivos, segurança, sistema operacional, gerenciador de conteúdo, autenticidade, segurança, backup, ou seja, uma série de itens que eu tenho que validar aí, né? Okay? Então, o Bassi vai falar um pouco aí da questão de processos, o Luiz Felipe vai falar da questão da segurança, e o Christian vai falar dos aspectos jurídicos aí, né? Ok? Aí, como todo projeto, né, isso aqui é uma figura que muitos devem conhecer, a ideia é essa visão, né? Todos devem enxergar a mesma coisa, né? Se cada um está enxergando algo diferente, com certeza o projeto não vai ter sucesso, né? Ok? Próximos passos, então, como eu tinha comentado, né, dia 17, amanhã, nós vamos ter a legalidade dos documentos digitais, né, com o Christian Ribas, na quinta, o BPM processo, ou seja, onde os documentos vão ser utilizados, né, a questão do distribuído, então, que seja do centralizado, e a questão aí, o tema de inteligência artificial, semântica, e a Web 3.0, dia 19, com o Luiz Felipe Figueiredo, ok? E agora nós vamos abrir, antes do encerramento, né, para as perguntas. Vamos ver se nós já temos algumas perguntas aqui. Muito bem. A gente tem várias perguntas aqui, viu, Wilton? Mas antes de começar com as perguntas, eu quero dar um alô aqui. O pessoal está participando do chat. É o Gesiel Gomes, de Cuité, na Paraíba. A equipe da Access Unita, do arquivo de Caruaru, Pernambuco. A Prefeitura de Londrina, a Carla de Porto Alegre, Patrícia Souza do Ceará, Neila de João Pessoa, Rodrigo do Rio de Janeiro e a Júlia de Belo Horizonte. Só alguns, para citar alguns, né, dos nossos amigos que estão aqui online acompanhando toda a sua apresentação. E vamos às perguntas. A primeira é do próprio Gesiel, que eu acabei de falar. Se deve digitalizar os arquivos apenas após a sua devida organização física? Com certeza, apesar que, assim, esse é o ideal, né, ou seja, como eu comentei lá, a organização no físico vai nos propiciar, inclusive, a dimensionamento melhor do ambiente de digitalização. Ou seja, se eu estou organizando o físico, eu já tenho uma ideia do quantitativo, do qualitativo, quais são os metadados, se eu tenho uma boa gestão, eu sei lá do estado físico dos documentos, né, aquilo que a gente comentou ali, né, ou seja, quanto mais eu conhecer o meu acervo a ser digitalizado, melhor eu consigo fazer o dimensionamento desse ambiente. É muito melhor, ok? Mas é lógico que tem casos, e a gente não pode descartar isso, onde você não tem essa possibilidade de fazer a gestão, você não tem nem recurso humano para isso, né? Em casos específicos como esse, é possível, ao mesmo tempo, organizar o físico e digitalizar? Sim, só que, logicamente, aí você tem que também aí embutir dentro do seu projeto de digitalização, isso que acabamos de falar agora, né? Durante esse processo de digitalização, envolva outros profissionais, outros usuários, área de processos, né, para que você consiga minimamente contornar essa dificuldade, né? Então, assim, é preferível, é desejável, é muito melhor você ter uma boa gestão documental do físico antes da digitalização, mas se isso não for possível, você pode usar de algumas ferramentas da digitalização, né, para aquilo que eu falei do inventário, né, até para você digitalizar e fazer o uso da digitalização para fazer uma boa gestão do físico. Então, com a digitalização, amarrando, então, cada documento, né, dentro de um lote, esse lote está amarrado em uma caixa física, esse lote tem, por exemplo, um índice de lote, que pode ser tipo de documento, data, filial, ou seja, alguns indexadores de lote, né, que vão depois subir para um ECM, né? Ou seja, eu consigo, então, ao mesmo tempo, fazer uma organização, né, e também fazer essa parte da digitalização. Eu prefiro muito mais fazer primeiro a parte de gestão, né, organização, para depois fazer a digitalização, ok? Mas, como eu falei, né, dependendo das ferramentas que você tem aí, de software, de captura, de scanners, né, esse ambiente que você tem, se você tem
vamos dizer assim, disponibilidade, né, recurso financeiro, logística, essa parte de infraestrutura, sim, é possível conciliar, com muito cuidado, mas sim. Okay? Muito bem. A segunda pergunta é do Rafael Vieira Rodrigues. Ele diz assim: como você orienta a efetuar o armazenamento dos documentos para auxiliar no processo de digitalização? E ele completa, por exemplo, o armazenamento de contratos, que serão digitalizados no arquivo, em processo centralizado e depois arquivados em caixas de origem, na caixa de origem. Como fazer a guarda desses documentos até o envio? Haja visto a presença de grampos, clipes, elásticos, etc., no retorno da caixa. Bom, vamos lá. Durante a digitalização, é praticamente obrigatório aí a remoção desses grampos, clipes, elásticos, todos, Romeu e Julieta, como clipes, né? Todos esses insumos ou itens que compõem o documento, né? Senão, você vai ter uma perda de produtividade muito grande. E você pode até danificar o scanner, se você, por exemplo, não retirar um grampo, né? Ou seja, você vai incorrer em sérios problemas aí. Então, é obrigatório, né? Aí tem a questão da remontagem, ok? Será que o documento que eu tirei, os grampos, os clipes, o elástico, eu preciso remontar e, vamos dizer assim, voltar a como era no original, mantendo os mesmos grampos, os mesmos elásticos, tudo igual? Não, né? Cuidado aí que elástico, por exemplo, metais não podem ser utilizados em armazenamento de longo termo, né? Ou seja, ele pode enferrujar, o elástico derrete e gruda no papel, né? Alguns tipos de fita adesiva não são recomendados, né? Então, esse cuidado na remontagem, e já que nós falamos, né, quando você faz a digitalização, é um dos raros momentos que você manuseia todo o acervo, né? Então, tem duas formas que eu te falei, né? Esse manuseio do físico, durante a digitalização, primeiro, vai validar o conteúdo da caixa, como você estava comentando, que a caixa vai retornar ao seu local de origem, né? Só que ele vai retornar ao seu local de origem, primeiro, com o conteúdo já mapeado, né? Esse inventário do que está dentro de cada caixa é mapeado via digitalização, porque você vai indexar esses documentos. Então, desde que você amarre o conteúdo da caixa aos índices, né? Então, você já está fazendo um bom controle aí, tá? E esse armazenamento antes do envio é justamente isso que a gente está comentando. Você tem um controle que você já tem aqui, antes do envio, você já está todo ele organizado, vamos chamar assim, né? Todo ele gerenciável, porque você já sabe do conteúdo. A questão, então, dos grampos, normalmente os projetos utilizam, por exemplo, sacos de plástico, para você separar um documento do outro. Uma outra coisa que se pode fazer é criar capa de documento, ou capa de lote de documento dentro de uma caixa, que é uma forma de você identificar o documento no físico. Essa capa de documento ou capa de lote, se for feito antes da digitalização e durante a preparação, ele pode ser utilizado para a indexação. Então, por exemplo, imagine uma capa de documento onde você tenha o CPF da pessoa, o número do processo, o nome, né? Tudo isso condensado em código de barras e impresso em letras também, ou seja, caracteres normais e mais um código de barras que contém o que está nessa capa de lote, né? Então, tem duas finalidades aí. Primeiro, separar um documento do outro, né? E na digitalização isso facilita demais aquela linha de separação do documento, indexação e tipificação, né? Ele já sai praticamente tipificado da linha de produção, né? Da digitalização. Facilita demais. E no físico, ele te ajuda a recuperar o documento de forma mais rápida no físico. É possível, inclusive, você até dentro de uma caixa, por exemplo, de 3.000 páginas ou 3.000 documentos, a caixa arquivo, né? Você ter aí uma forma mais rápida de encontrar este documento. Então, você acelera, né, você otimiza o tempo de recuperação do documento no físico, né? E lembrando que toda caixa, ao colocar o documento de volta na caixa, você tem um leitor de código de barras para você fazer uma nova validação do conteúdo da caixa do físico. E, logicamente, essa caixa, aqui, por caixa box, você também deverá ter um código de barra, você vai fazer essa amarração. O código de barra da caixa, ou o código da caixa, versus o código dos documentos que estão sendo inseridos nessa caixa, né? Então, a digitalização, por isso que a questão da organização prévia é interessante, porque nessa organização prévia você pode fazer, durante a preparação, né, essa capa de documento ou capa de lote, que tem duas finalidades, como eu falei, né? Facilitar, logicamente, a indexação na imagem
através do código barras, ou CR, e também fazer a gestão do físico. Então, esses são os pontos importantes aí. Okay? Muito bom. A gente está cheio de perguntas, mas só temos tempo para mais uma, tá? Então, eu queria pedir, por gentileza, para você responder a pergunta do Rafael Vieira Rodrigues da Silva. Essa foi a que a gente acabou de responder. Rafael, perdão. Tem mais uma, tem muitas perguntas. E o pessoal está com muita dúvida em OCR, viu, Wilton? Israel Silva Bezerra, ele diz assim, o OCR já não é o suficiente para que o motor de busca de um software de GED encontrar os arquivos? Indexação é o OCR também? Sim. Vamos lá. O OCR hoje é muito utilizado no PDF pesquisável. Né? O que é o PDF pesquisável? O PDF gera uma imagem e gera, através do OCR, um texto que está por trás dessa imagem num único arquivo. Né? O que se fazia antes, ou o que se pode fazer ainda com as ferramentas que tem hoje, você pode gerar um TIFF imagem e um TXT, que é o conteúdo do OCR desta imagem. Por exemplo, vamos supor que você tem um arquivo que você vai chamar de 1.TIFF, okay? Que é o arquivo imagem. O arquivo gerado de TXT, ou o arquivo texto gerado pelo OCR, você vai chamar de 1.TXT. Toda busca você vai fazer nesse arquivo texto. Se você localizou o arquivo texto que você quer o conteúdo, basta pegar o mesmo arquivo texto, o nome do arquivo imagem, ou seja, o 1.txt, vai te apontar para o arquivo 1.tif. Né? Isso são dois arquivos em separado, que você pode colocar até numa base de dados, se for o caso do arquivo txt, não importa. Já o arquivo PDF pesquisável, você junta no mesmo arquivo, né? O PDF pesquisável, então tem dentro do mesmo PDF, tanto a imagem quanto o texto que você pode usar para pesquisa. Sim, é possível você usar, através de ferramentas de busca, o pessoal brinca a la Google, né? De você fazer, através de uma busca textual, um conteúdo de uma palavra, de várias palavras, aí vai depender muito do seu buscador, quais são, vamos dizer assim, os recursos que você tem, né? Se você tem lá fuzzy search, se o fuzzy te leva em consideração o erro de algumas letras que o OCR está sujeito, né? Você tem lá a questão de busca booleana, né? Só que quando você acrescenta isso aos metadados, ou seja, o tipo documental, alguns índices, você cruzando as duas coisas, talvez você consiga maximizar ainda mais essa busca, né? Eu não confiaria só e somente só no OCR. Eu acho muito importante que o OCR, eu até acho que o OCR, nesse caso aí, é um complemento, né, de uma indexação via metadados ou via indexadores, os tradicionais, né, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5 campos de indexação, né, 15 campos de indexação, né, aí vai depender muito aí do processo de consulta como é feito, né. Mas eu não confiaria 100% só na questão do OCR. Por quê? Se você tem lá, por exemplo, um conteúdo cuja imagem não te permite um OCR, vamos dizer assim, o mais eficiente, né? Ou seja, você vai incorrer em vários erros, e se ainda assim o teu buscador não tem esses recursos, como fuzzy search, como mencionei, você corre o risco de não localizar o documento. Tá? Então é sempre bom, pelo menos 1 ou 2 indexadores e mais OCR, né? E não faça do OCR o seu único forma de pesquisa, né, forma de acesso ao documento. Ele é muito bom, né, ele ajuda a fazer, a localizar documentos de uma forma muito rápida, né, mesmo sem necessitar aí de uma indexação. O que eu já vi, alguns estudos aí, é você fazer uma digitalização, independente se vai usar uma imagem ou não. Você digitaliza, passa um OCR em todos os documentos, independente se ele vai ser, como eu falei, a imagem vai ser utilizada ou não, só e somente só para fazer um inventário, só para fazer, e somente só para melhorar a gestão do físico. Tá? Então, você tem uma ferramenta que aí você não tem mão de obra, né? Praticamente você só tem um software, um robô, né, de OCR, rodando ali, gerando um PDF pesquisável, então um TXT ali, que está amarrado no conteúdo de uma caixa. Né? Então, eu não confiaria somente só no OCR. Né? Eu agregaria aí algum outro metadado, algum outro indexador aí para poder complementar. Eu acho que seria mais seguro. Okay?
Lembrando, só mais uma coisa. Lembrando que tem o CR e o OCR, né? São engines de OCR, são ferramentas de OCR, né? São motores de reconhecimento. Muitos motores são mais adequados com um tipo de caractere do que outros, né? Para tipo de fonte. Então, existem os mais variados tipos de engine. A escolha correta desse engine também tem muito a ver aí com a qualidade final do texto que vai ser produzido. Okay? Maravilha. A gente tem muitas perguntas hoje. Eu queria agradecer a participação de todos. Queria só fazer um lembrete. O professor Wilton vai responder a vocês. Nós vamos tentar responder pelo próprio chat, mas se não for possível, eu gostaria que vocês enviassem os e-mails para que a gente possa responder a cada um de vocês. Além disso, só para lembrá-los, durante a Semana da Informação, que vai acontecer de 26 a 29 de setembro, onde se inclui o Congresso Information Show, no dia 26, o professor Wilton vai estar dando um curso mais completo, com todas as fases, com todos os detalhes sobre os processos de digitalização com certificação. Então, se vocês ficarem interessados por esse webinar, por a apresentação desse congresso virtual, imagina só o que vocês vão ter quando vocês puderem comparecer a um curso aqui presencial. Então, aproveitem essa oportunidade. Agradeço a todos. Vamos encerrando por hoje. Amanhã estaremos de volta às 14 horas com o Christian Ribas, falando sobre legalidade dos documentos digitais. Agradeço a todos vocês. Um grande abraço. Até amanhã. Ok, obrigado. Obrigado a todos e espero vê-los no Information Show ou na Semana de Informação, no meu curso ou no workshop. Ok? Um grande abraço.